Porque quando você decide empreender, você tem que entender que você não vai dar conta de tudo sozinho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast A Hora do Estalo. Eu tô aqui com a Laís Carvalho. Eu vou te falar bem a verdade, que o nome do seu marido, sobre o nome do seu marido, eu não sei pronunciar, entendeu? Mas é um prazer imenso ter você aqui. Você não sabe o quanto que eu tô realizando aqui praticamente um sonho de ter essa pessoa comigo nesse podcast. Muito obrigado por participar. O sobrenome é Rochette, tá? Se você quisesse falar. E é pra mim um prazer imensurável estar aqui hoje. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouquinho sobre a experiência nesse período de 9 anos aqui com Pilates e há 5 anos empreendendo também. Justamente. Por quê, tá? É o sonho, é a felicidade de estar aqui. Porque a gente tá realizando um sonho. A gente se conhece há muito, mas há muito tempo. E a gente percorreu caminhos tradicionais, só que também a gente percorreu caminhos que é não tradicionais. Que é você se provar, né? Você se colocar ao fogo de empreender. E eu tô aqui diante, gente, de uma pessoa que não tem uma unidade de Pilates. Tem 2 unidades de Pilates. No ABC, né, em Mauá. Isso. E tá desenvolvendo um trabalho incrível. Pra quem não sabe, o posicionamento dela na internet, a gente pode considerar que é um dos mais tops da região ali do ABC, que tá em ascensão, com visualização de Reels a 2.500.000 views, certo? Com um aumento e crescimento de 37, 40% no número de seguidores qualificados, conseguindo rodar um ticket médio bom, certo? Certo. E que tem uma equipe por trás aí te ajudando. Sim. Quem será, né? Quem será? Pega o estalo, fica a dica, tá? Isso nem em um ano, né? Esse crescimento de 40% em quase… Ainda vai fazer um ano em abril. Em abril, Não metade, temos… tá vendo? Exatamente. Metade. Então, a gente tá falando aqui, além de tudo, da história que a gente vai ouvir da Laís, uma grande oportunidade pra você que gosta, que vive, empreender também. Pra você conseguir presenciar algo prático. Eu costumo dizer que tem muito guru aí, né? Tem muito guru que vem aqui dar uma frasezinha de efeito, sabe? Tipo, quer ver uma frase de efeito? Ó, comece a terminar. Pare de começar e comece a terminar. Pega essa. Bonita, né? Vai dar um corte. Só que é frase de efeito. Vamos pra prática. Sim. Você é uma pessoa da prática. Então, antes de você pegar e falar que você fica no Cadillac com todo mundo, né? Ajudando, eu quero entender um pouco do seu passado. Quero te conhecer um pouco mais e ajudar aqui as pessoas poderem ter essa empatia com você também, dessa mulher tão forte que você é. Ai, fico lisonjeada, né? Então, a minha história com o Pilates… O Pilates, pra mim, ele primeiro foi uma virada de chave, foi um estalo na minha vida. Em todos os sentidos, pessoais e interpessoais. Porque eu terminei a faculdade, eu era CLT, né? E eu tava com 15 quilos a mais. Então, eu estava num momento da minha vida que tinha tudo pra eu me sentir infeliz. Então, eu fui mandada embora do CLT, eu trabalhei no Hospital Albert Einstein durante 3 anos, que era o que pagou a minha faculdade. E no último ano da faculdade, eu quis ter um direcionamento e eu optei pelo Pilates. Quando eu fiz o curso de Pilates, eu me apaixonei pela técnica, pelo movimento e pela possibilidade de mudar a vida das pessoas através do movimento. Porém, eu não conseguia realizar nada do que era pedido em aula, porque eu me sentia pesada, me sentia cansada, tudo me cansava demais, eu não tinha alongamento. A minha família é uma família que não praticava atividade física. Então, quando eu fiz o curso do Pilates, foi uma virada de chave pra mim. Que eu falei, quero trabalhar com isso. E não, eu sempre achei injusto eu dar aula de uma coisa que eu não sabia fazer. Como que eu vou demonstrar um exercício se eu não consigo executar? Não era justo com os alunos, né? Então, porque eu acho que quando você escolhe ser professor, você tem que ser exemplo, né? Em várias profissões. Mas isso pra mim, né? Pra mim, pessoalmente, pra mim. E aí, eu comecei a trabalhar. Fiz o curso de Pilates, tentei muitos lugares. Nenhum me deu oportunidade. Cheguei a fazer entrevista em Barueri pra ver se eu conseguia. Ia mudar pra casa de uma prima minha. Não deu certo. Aí comecei a trabalhar num lugar aleatório, que eu pagava pra trabalhar. E eu lembro nitidamente de um dia que eu saí, e era em São Caetano, né? Eu moro em Santo André. Eu saí, eu tinha me formado em fisioterapia. E fazia um ano que eu já tinha me formado, mais ou menos.
E aí eu subi a rua pra pegar o ônibus e falei, cara, eu nunca vou conseguir comprar um carro. Eu acho que eu escolhi a profissão errada. Falei, meu, muita gente me avisou que a fisioterapia não ia dar certo e tudo mais. Eu buscando Pilates, meu pai me buscou no ponto, eu tava chorando. E isso, passaram-se 3 meses. Eu tinha entrado num estúdio já, as coisas meio que aconteceram na época. E 9 meses depois eu tava com o meu primeiro carro. Então, tipo assim, às vezes a gente acha que as coisas vão demorar muito tempo pra acontecer e existe uma virada de chave, né? Mas antes disso acontecer, eu passei por alguns estúdios. Eu só entrei no Pilates porque eu fui cobrir uma professora que ficou doente, que era uma amiga minha. Participei de um processo seletivo antes disso, num estúdio que era do mesmo dono. E ele não ficou comigo porque ele falou que eu era muito baixinha. Que eu ia ter que subir muito em cima dos aparelhos pra conseguir dar uma boa aula. E por isso que ele não ia ficar comigo. Peraí. Sério? Sério. Gente, ó, deixa eu dar um estalo aqui, né? Puxar tudo isso que você falou, porque é muito rico, tá? Sabe por que é rico? Porque tudo que passou foi cicatriz. Foi mesmo. Tudo que passou foi cicatriz. E aí, quando a gente tem cicatriz, a gente acaba trazendo um plano de ação pra gente conseguir curar isso. E a gente tem que conviver com essa cicatriz. Só que você ou vai chorar, ou Sim. você vai dar a volta por cima, fazer algo pra poder arrebentar. E aí, qual que é o grande ponto? Você percebeu. Você percebeu que você não ia comprar o carro. Você percebeu que alguém fez um baita de um bullying com você, certo? Você percebeu, na época, uma baita âncora também, que é essa questão do seu peso, pra você conseguir pegar e se tornar uma pessoa. Então, assim, tem várias pessoas que estão passando por vários perrengues na vida. Sim. Todo mundo tá falando assim, ah, Jorge, o ano passou muito rápido, né? Vou falar muita verdade pra você. Não passou rápido, não. Pra mim, não. Por quê? Porque eu tive vários problemas na minha família também. Vários pontos. Entendeu? A dádiva desse ano foi a minha filha ter nascido. Só que teve vários pontos. Eu tive que aprender, tomar decisões pra eu conseguir pegar e, ó, evoluir, certo? Sim. E assim, na época que eu trabalhei no Einstein, eu acordava 4h10 da manhã, né? Então, assim, o ganho de peso, ele foi um processo por conta. Eu dormia muito pouco, eu chegava da faculdade 10 para meia-noite. Eu pegava condução nessa época 8 vezes por dia. Então, assim, eu dormia pouco, eu comia o que dava, a hora que dava, quando dava. Então, quando eu terminei a faculdade, eu me vi e não me reconheci. Mas eu sempre tive dentro de mim que se eu fizesse isso e seguisse a minha intuição, uma hora ia dar certo. Então, eu sempre segui a minha intuição. Apesar de, às vezes, duvidar e passar tudo nesse ponto, quando eu me formei e aí pagava para trabalhar no meu primeiro emprego, em relação à fisioterapia, eu sempre tive dentro de mim, não, é o Pilates que eu tenho que seguir. E eu lutei atrás disso, apesar do bullying, de tudo mais. E nesse mesmo lugar que ele me falou que eu não ia, né, porque eu era muito baixinha, alguns 2 meses, 3 meses depois, eu fui cobrir essa professora num outro estúdio desse mesmo dono. E aí todos os alunos começaram a me elogiar. E aí eu fui pra a professora que ele colocou no lugar onde ao qual ele tinha dito que eu era baixinha, marcou uma viagem, avisou ele em cima da hora. Ele falou: "Não, tem uma pessoa pra cobrir, não precisa desmarcar os alunos". E eu fui. E aí o que ele fez? Como ela não estava fechando muitos alunos, ele fez uma divulgação bem pesada na região. Na época, panfletagem, né? Não tinha tanta internet. Hoje, como que a gente faz? Olha, depois de muita luta, o Jorge apareceu na minha vida. E aí, a internet chegou e chegou com tudo, né? Estamos tendo agendamento de aula para reserva em janeiro agora. Nunca teve agendamento no estúdio nesse período. Tudo isso por conta do quê? Da internet. Tráfego pago. Mas tem que saber pago. fazer, né, Jorge? Tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Mas já a gente entra nesse tópico. Sim. É só um spoiler aqui pra vocês poderem saber também que nada é por acaso. Sim. Você consegue injetar motor, pra você poder colocar esse barco e ir pra onde você quiser. Só que tem gente que fica no barco à vela, né? Mas vai lá, continua aí. E aí ele pegou… E aí ele me colocou lá, fez essa divulgação pesada que não era o tráfego pago, era panfletagem na época. E aí eu comecei a fechar muito aluno nessa semana que eu cobri essa outra profissional. Ele acabou mandando ela embora e ficou comigo. Eu lembro que na época, quando eu assumi a agenda, nós tínhamos 8 alunos no período da manhã. 6 meses depois, eu tinha batido 48 alunos. Então, eu já cheguei, antes da pandemia, a ter 80 alunos lá. Estou falando de um período das 7 da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta.
Então, a gente foi de uma agenda de 8 para 70. Caramba. 78 antes da E isso é pandemia. porque você era baixinha, Isso porque eu ia ter essa dificuldade toda. tinha ter dificuldade, né? Que você era inexperiente. E aí, assim, nesse processo, eu já tinha entrado na academia, já tinha emagrecido, já estava dominando um pouco mais a técnica do Pilates. Então, as pessoas começaram a ter confiança. Eu sempre tive algumas pessoas que sempre falaram muito assim pra mim: ah, você tem muito potencial. Você tem muito potencial. Nossa, você gosta do que você faz. Só que isso não fazia sentido na minha cabeça. Eu simplesmente vivenciava aquilo, né? E me entregava. Porque eu sou muito intensa. Então, eu não entendia. Eu fui entender anos mais tarde, quando eu conheci uma pessoa. Que você também conheceu. E depois, quando eu for falar dela, que é impossível falar da HC e não falar dessa pessoa. Uhum. Eu entendi o que era quando você gosta do que você faz. Quando você se entrega ao que você faz. E por lá eu fiquei. E muita gente falava pra mim, né? Por que você não monta seu estúdio? Você já tá no estúdio há bastante tempo, você deu um jeito na agenda. Mas eu sempre achei que faltava bagagem. Falei, não, falta bagagem ainda pra mim. Porque é a minha primeira experiência. Eu tava lá 2 anos e pouco, mas eu não tinha aquela… não era bem coragem, mas eu ainda não me sentia enraizada no Pilates. E aí, olha que coisa legal. Um dia depois de formada, eu sentei na frente do computador e fiquei mandando currículo o dia inteiro. Em todos os estúdios da região de Santo André, São Caetano, São Paulo, pra ver se, né, havia possibilidade. Aham. 2 anos depois, uma pessoa me chamou e falou assim: olha, a gente achou um currículo seu aqui perdido no e-mail. A gente queria saber se você não quer vir fazer uma entrevista. E aí, eu já tava… Uma sementinha já tinha sido plantada pra eu ter o meu estúdio. Eu falei, quer saber? Eu preciso viver uma nova experiência. Porque até então, eu só tinha dado aulas nos estúdios dessa pessoa. E aí, eu fui. E por lá, eu fiquei 1 ano e pouquinho no estúdio de uma amiga minha. A gente se tornou grandes amigas. E aí, eu fiquei lá. E aí, eu vi uma outra ideia de estúdio. Que era mais ou menos o que eu queria. Então, eu peguei a ideia de um estúdio de uma pessoa e de outra. E falei, vou dar minha cara, né? Justo. Na hora que eu abrir o meu, vai ser mais ou menos dessa forma. Até porque, assim, esse primeiro estúdio que eu dei aula, ele tinha vários estúdios. E aí, uma vez, teve uma reunião. E aí, ele perguntou qual era a maior dificuldade em dar aula no estúdio. E eu falei pra ele, falta de motivação. E aí, ele falou assim, você não tem conta pra pagar? E aí, aquilo me deu não foi bem uma irritação, mas aquilo me fez um estalo também. Eu falei assim, ó, quando eu tiver minha equipe, não vai ser assim. Porque as pessoas não são movidas a dinheiro só. Talvez pra ele fosse, porque ele era movido a dinheiro. Mas pra mim, não era assim. E aí, ok. Fiquei no estúdio dessa minha amiga durante 1 ano. E aí, surgiu a vontade de abrir o meu estúdio de fato. Só que eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão. Eu só fazia se eu tinha. Se eu não tinha, eu não fazia. Então, o que eu fiz? Enquanto eu não tinha o valor do estúdio de Pilates completo para comprar os aparelhos, eu não abri o estúdio. Então, juntei o dinheiro, dei uma reformadinha num lugar. E aí, acabou que eu fui para outro lugar, que é dentro do shopping de Mauá. Que é a unidade 1. Eu abri em parceria com uma academia, na época. A sala tinha uns 25 metros quadrados. Bem pequenininha, assim. E eu ainda dividia. Então, era só os aparelhos, um do ladinho do outro. E aí, eu fui desmamando do outro estúdio de São Paulo. Continuei nesse no período da manhã que eu estou até hoje. Porque eu tenho alunos comigo lá há 9 anos. Então, é difícil, né? Então, eu ainda estou lá. E fui desmamando e ficando nesse estúdio. 2 anos depois, eu vi que o estúdio estava pequeno. Eu abri o estúdio em 2019, né? Em 2020 veio a pandemia. Eu ia perguntar justamente isso. Como que foi Isso. essa questão do empreendedorismo com Pilates, começando, né, Sim. o estúdio e ainda se deparar com isso? A pandemia, pra mim, foi um divisor de águas. Porque eu era muito medrosa. Então, eu só comprei o estúdio porque eu tinha dinheiro. Então, eu dava aula e eu não recebia pelas aulas. Eu ia deixando tudo no caixa do estúdio. Tudo no caixa. Então, eu falei, se eu precisar de alguma coisa, como eu tava dando aula em outros lugares ainda, a minha estabilidade financeira era mais ou menos a mesma, pra eu não passar perrengue, né? Entre aspas. E aí, eu comecei, nesse ano de 2019, tinha uma professora comigo no período da manhã. E aí, alguns meses depois, uma pessoinha, que foi a que eu falei aquela hora, que aí eu comecei a entender, bateu lá na porta e me pediu uma Oportunidade. oportunidade, exatamente. E aí, começou a minha história com a Cíntia, né?
Então, assim, a Cíntia, ela entrou no estúdio no mesmo ano que o estúdio nasceu. Eu iniciei em fevereiro, comecinho de março, a Cíntia entrou em agosto. E aí foi sempre uma pela outra. A Cíntia, depois que ela entrou, ela é o meu braço direito no estúdio, não tem como. E aí, quando veio a pandemia, como eu já tinha ela que segurava a bronca pra mim, eu descobri uma coisa que ninguém, olha, ninguém que tá aqui sabe, principalmente o Jorge, que se chama internet. Vídeos na internet. Vídeos. Eu não ligava nada pro Instagram do estúdio. Eu acho que nessa época aí de um ano, a gente tinha, sei lá, 190 seguidores. Por quê? Como eu vim de experiências de panfletagem, eu fui com a mesma ideia pro estúdio. E lá, como é centro, não é bairro, ninguém vinha por conta de panfleto. Eu não tive. E aí, a minha primeira experiência ok com divulgação foi uma influencer que eu chamei pra ir no estúdio. Sim. Que muita gente na região me indicava ela e eu ignorava. Só que quando ela foi, nossa, bombou assim o Instagram. Só que aí logo entrou a pandemia. Então eu parei as divulgações e fui pra internet. Comecei a fazer vídeo, com algumas divulgações do estúdio, mas para ajudar mesmo as pessoas. E aí eu comecei nas aulas online. Então, como o shopping fechava às 18, a Cíntia, ela ia pro estúdio. Ela atendia um aluno por horário para tentar manter aquilo, né? E aí, ela manteve o estúdio nesse período, a hora e quando dava. E eu peguei e fui pra internet fazer vídeos e aula online. Sim. Então, eu consegui manter o estúdio nesse um ano. Quando a gente voltou, a gente já tava muito conhecido pelo Instagram. Aí, tipo, de 190 seguidores, a gente foi pra 1.500, mais ou menos, na época. Aí a gente ganhou bastante seguidores, ganhou visibilidade. E aí eu comecei a perder um pouco mais de medo. Porque eu falei, caramba, se empreendendo, eu passei pela pandemia com um ano de estúdio, agora eu não vou ter mais medo das coisas. E foi realmente um estalo pra mim, foi uma viradinha de chave nesse momento. E aí eu comecei a perder o medo da internet. E muitas pessoas começaram a me elogiar naquela época. Amigos, né? Lá, você tem jeito de falar, você não se perde tanto. Mas era porque eu já tinha domínio sobre uma dor de ombro, por exemplo. Sim. Então, eu fingia que era um aluno que eu tava explicando e dei seguimento nisso. Entendi. E quando você coloca essa questão do guardar o dinheiro para começar algo, né? Sim, Senão você não começa. Deve ser o cenário de muita gente, sim, né? De pegar e recuar um pouco, falar, cara, não vou dar esse passo agora. sim. Mas você foi e deu. Tem gente que nem isso dá, né? E se depara com uma pandemia, por exemplo, ou algo, tem que achar formas para você conseguir pegar e mudar um pouco a rota, Sim. né? E aí, você teve alguma crítica nesse seu começo? Teve alguém que meio que, tipo assim, estranhou o que você estava fazendo? Olha, eu acredito que indiretamente sim. Porém, eu sempre fui cercada de pessoas que têm pensamentos muito parecidos com os meus. Eu acho que é até por isso que hoje eu tenho uma equipe que, não vou falar que é meu espelho, mas é uma equipe que é muito engajada de uma maneira geral. Porque todo mundo sempre me falava, o que as pessoas me criticavam era assim: ah, mas você vai montar seu estúdio, você vai pôr uma professora para dar aula? Você vai ver, o que dá mais trabalho é professor. Você vai ver que você vai se ferrar com o professor. Eu não tenho absolutamente nada a reclamar dos meus professores. Eu tive um problema, que foi uma pessoa que eu tive que mandar embora. Só que aí eu tinha conhecido, aproveitando esse gancho que você deu, uma mentora. Porque quando você decide empreender, você tem que entender que você não vai dar conta de tudo sozinho. E quando você é professora, que eu estava na frente dos bastidores, não atrás, você dá conta de tudo sozinho. Porque são 3, 4 alunos ali para você dar aula, ponto. O aluno pagou, você fez o fechamento, eu recebo tanto, eu tenho que pagar tanto. Quando você empreende, que você tem uma equipe e tudo mais, você tem que ter a humildade de falar, não, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de ajuda. E aí a Fernanda, que é a minha mentora do meu coração, ela me ajudou a entender que assim, ok eu ter feito esse início dessa forma, mas eu tenho que entender que o negócio ele tem que se pagar. Então você solta e o dinheiro retorna. Você dá, o dinheiro volta. Só que assim, às vezes ele vem menos, às vezes ele vem mais, às vezes ele vem o dobro, às vezes ele não vem. Às vezes ele não vem. Exatamente. Só que assim, para você empreender, sair dessa bagagem de professora até você entender o que é empreender, você quebra a cabeça. Então, quando eu conheci a Fernanda, eu falei,
Eu conheci ela, né? E quando a gente teve a reunião, eu falei pra ela: eu preciso de ajuda porque eu preciso organizar a casa. Tudo, parte financeira e tudo mais. Ela falou: não, no financeiro você vai bem. Só que você tem que aprender a soltar um pouco mais. Você tá com um nó aí muito bem dado, você tem que afrouxar esse nó pra entender. E aí, aos poucos, eu fui vendo as coisas fluindo de uma maneira até mais leve, né? E indo muito bem, graças a Deus. Graças a ela também que me abriu os olhos em relação a isso. Então, aí primeiro veio, eu era sozinha, veio primeiro uma professora, depois veio outra, aí veio a mentora, e aí também veio a ajuda meio que jurídica, que é o contador também. Então, você precisa ter braços, você não vai saber fazer isso. Não adianta você querer parar, não. A parte do contador eu vou estudar e vou dar um jeito. Não, você não vai, porque não vai dar tempo, né? Então, você vai. E aí foi o que aconteceu também em relação à internet, que aí eu cheguei até você, né? Eu falo isso o dia todo. Direto, direto eu falo isso. Tipo assim, uma das coisas que me fez escalar o meu negócio foi justamente me cercar de pessoas que poderiam fazer o que eu faço ou até melhor Sim. para eu conseguir dedicar um esforço naquilo que eu faço genuinamente, Sim. entendeu? Uhum. Todo mundo tem o seu dom, né? Pode-se dizer assim. Então, assim, qual que é o esforço que você está dedicando focado naquilo que você realmente converte, naquilo que você Sim. realmente, tipo, é o suprassumo daquilo que você faz sem pensar. É como se tivesse É natural, né? natural, colocando uma marcha de um carro, né? Faça essa pergunta: será que as pessoas conhecem isso? Tem muita gente que não. Só que tem hora que você precisa ser um pouco generalista, abraçar o todo Uhum. para você conseguir dar conta. Só que se você não ir soltando, igual você falou, né, de você pegar e ir soltando, você não consegue tracionar. Você não É. consegue tracionar e fazer a catraca girar, né? Ninguém consegue dar conta de tudo o tempo todo. Então você precisa ter esses braços pra auxiliar. E você não pode ser egoísta também. Eu acredito que, assim, a pessoa que empreende, ela é egoísta, não sei, né? É muito tendencioso, não dá certo. Não dá. Porque, assim, ó, pra mim, um outro momento que eu percebi que eu estava saindo da área professora apenas e indo para o empreendedorismo, foi o dia que os alunos começaram a elogiar as professoras pra mim. Eu amo os meus alunos, amo. E amo receber elogio. Mas, cara, quando um aluno do estúdio elogia as profissionais que estão comigo, é, tipo, transcendente. Eu até fiz um post falando, um stories na sexta-feira falando isso. Porque na sexta-feira eu fui cobrir a professora que viajou. E os alunos super elogiando, assim, sabe? A equipe, o entrosamento. Então, assim, eu pensava, não é possível que não existe uma pessoa no mundo que não vai pensar igual eu. É todo mundo assim que não vai dar certo? Né? Então eu sempre fui lutando contra a maré. Eu sempre fui pensando, não, eu vou arranjar pessoas parecidas comigo. E tem dado certo até aqui, não sei daqui pra frente, né? É prematuro dizer, até porque o estúdio, graças a Deus, tá em ascensão. Ano que vem, se Deus quiser, sai a terceira unidade. Mas assim, aos poucos, você tem que sabendo trilhar e saber conduzir. Porque o que eu tenho com as meninas, que somos apenas 6 hoje, às vezes, quando nós formos 10, 12, não vai ser igual. Então, como eu vou conduzir tudo isso? Aí é sentar e estudar, porque é um outro patamar, entendeu? O que eu vejo um pouco do que você traz, assim, pro lado do empreendedorismo, o estalo da equipe, é essa gestão dessa equipe, né? Você fez uma confraternização de final de ano, você é uma pessoa que consegue dar espaço para as pessoas poderem discutir um assunto, falar, opinar. Isso tudo faz todo total sentido para você Sim. conseguir ter a confiança das pessoas. É, e o que eu falo muito pra elas é assim: o que eu quero pra mim, eu também quero que elas realizem. Porque, como na fisioterapia, tanta gente falou mal, todas elas são fisioterapeutas. Então, assim, quando elas conseguem alguma coisa, eu indiretamente acho que eu também tô conseguindo. Porque como que a pessoa falou tão mal da fisioterapia e 5 pessoas estão sobrevivendo com a fisioterapia, entendeu? Exato. Então, assim, é isso. Recentemente, eu ouvi de uma pessoa que o ticket médio de uma pessoa que trabalha com pilates não é tão alto, né? E por isso tem uma certa dificuldade para conseguir ter o número de alunos Uhum. suficientes para conseguir ver a cor do dinheiro, né? Porque assim,
existe o empreendedor que ele começa em dívida, existe o que começa empatado e existe aquele que é filho de papai e mamãe que já começa com tudo na mão, Sim. né? Uhum. Geralmente, todo mundo começa ou em dívida ou muito empatado. E aí você não consegue ver a cor do dinheiro, Sim. porque você não quer soltar para a equipe. Você Uhum. quer reter isso e falar, poxa, não, eu consigo ficar até 8 horas da noite, das 7 da manhã às 8 até 8 horas, dando aula para eu poder ter R$ 500 a mais no meu bolso. É, mas aí a pessoa também não vê o cansaço Não que a vê. é muito complicado. Uma das professoras um dia foi cobrir um lugar que chegou até mim, porque eu assim também. Como as pessoas, eu já sou muito conhecida no mercado, as pessoas, lá, tô precisando de professor, ó, uma amiga tá precisando. Eu mando pras meninas. Sim. Ó, tá precisando de um lugar de tal e tal horário, vocês querem, vocês conhecem alguém? E aí teve uma das meninas que foi cobrir uma professora, e aí ela viu os stories dessa profissional um dia, que ela foi cobrir, ela falou assim: "Bom, tô aqui em casa com Covid, esperando o tempo passar, porque enquanto eu tô aqui tendo que ficar em casa, tô pagando 3 pessoas pra estarem lá fazendo o que eu dou conta de fazer sozinha". Falei: Uau. "Cara, é muito complicado, porque você vai mudar como a cabeça da pessoa? Não tem jeito". Sem jeito. Então, assim, esse pensamento escasso é o que faz a pessoa não ver a cor do dinheiro, entendeu? É, É o que faz a pessoa não tomar decisões para conseguir pegar e criar uma próxima unidade, sim. não evoluir. Então, essa discrepância de você, ah, não, eu vou ficar até mais tarde para poder pegar e ter um dinheirinho a mais. Isso é o principal problema que tá fazendo você não crescer. É muito, muito isso. Isso acontece muito, E né? eu acho que assim, o começo, ele sempre é um começo de investimento. Você nunca vai começar ganhando dinheiro. Não adianta. Você não vai começar. Com tudo é assim. Até o retorno, por exemplo, com a página do estúdio. A gente começou em abril. Fui tendo retorno, claro, gradativamente. Mas a gente sabe que daqui pra frente vai ser muito maior do que esse primeiro ano, né? Então, se eu iniciar com você exigindo que você me dê um retorno no mês seguinte, nada é assim. Dieta não é assim, academia não é assim, pilates não é assim, não existe milagre. Você tem que persistir naquilo. E aí as pessoas acham que, por exemplo, a Laís tem 2 unidades agora. No primeiro mês eu já saí ganhando dinheiro com a segunda unidade. Não é assim, gente. A realidade não é essa. Ou você trabalha duro para aquilo acontecer, né? É a história do copo meio cheio, meio vazio. Que é essa pessoa falar, o ticket médio não dá, é baixo, não dá pra pôr dinheiro no bolso. Mas o quanto de dinheiro também que essa pessoa quer pôr no bolso, né? Então, assim, a relação com o dinheiro, ela é muito delicada. A prosperidade, às vezes, ela vem de uma maneira que não é só o quanto de dinheiro você põe no bolso. Às vezes, né, você precisa ver o quanto você tá deixando na mesa, o quanto você tá soltando, o quanto tá vindo e etcétera. E o quanto você tá investindo naquilo. Falando de hoje, a gente já falou bastante ali do passado até agora, né? Como Uhum. você tá. Vamos falar um pouquinho de hoje, da forma que você tá vendo hoje o desenvolvimento de todo esse projeto, Uhum. né? Que é o quê? O seu crescimento, a possibilidade de uma unidade 3, certo? A possibilidade de você transcender um pouco mais essa questão do ensinar, Sim. né? Uhum. Porque existe também esse ponto para você poder desenvolver. Eu quero entender. Até o começo do ano você estava com o quê? 3.000 seguidores, três mil e Isso. duzentos, Por aí. certo? Uhum. Hoje você tá com 9.299. É isso aí. Ó, tá vendo? Vai ter uma pessoa que vai se inscrever agora. Eh, Como que foi em relação, eu quero que você seja muito prática aqui, ó. Como que foi a relação de você sair desse número de 3.000 e pouco para 9.000 e pouco refletido no seu faturamento? Olha, foi um boom. Porque além de eu não dar conta sozinha, eu tive que contratar uma pessoa para cuidar dessa parte de atendimento. Então, assim, mais uma vez, eu contratei uma pessoa, mas vai ser mais uma pessoa para eu pagar? Eu não senti, porque tinha tanta a demanda aumentou tanto de procura em relação ao estúdio, que eu consegui conduzir toda a situação de uma maneira muito tranquila, entendeu? Então, assim, o faturamento, ele deve ter aumentado cerca de 20 a 30% de abril para cá. A gente, às vezes, finalizava dezembro, porque é um mês que o pessoal viaja, com, às vezes, 20 alunos a menos. Esse ano a gente quase não teve isso. Por quê? E assim, além de não ter, a gente teve agendamentos essa semana
que a gente cobrou pelo horário ano que vem. Falou assim: ó, você quer fazer em janeiro, na segunda semana que a gente retorna? Então você vai ter que pagar um valor pra gente fazer essa reserva de horário. Isso nunca aconteceu em 9 anos que eu dou aula. E o que, que você acha que foi? A internet. O O posicionamento. posicionamento, a internet, de modo geral. E assim, a visibilidade, né? A pessoa olha a página, ela sabe. Não, eu vou lá porque elas entendem que né, o que está sendo feito. Por exemplo, hoje, se eu abrir uma unidade em Santo André, por exemplo, que é o que eu estou almejando para o próximo ano, a pessoa entrou para ver o Instagram. Né? Abriram 2 estúdios, a pessoa entrou para ver o Instagram. Vão ter 100 publicações. Não tô desfazendo da pessoa que tá iniciando, não é isso. Mas às vezes a pessoa, as publicações que a pessoa tem, ela não teve, não soube lidar em como falar sobre aquilo, não tem a propriedade. Então a pessoa que entrar na nossa página não é só o número de seguidores também. Beleza, vai entrar lá, vai ter 10 mil. Não, já tá no mercado há algum tempo, porque ninguém vai ter 10 mil do dia pra noite. E aí ver a propriedade em que a gente fala, em que a gente pontua e tudo mais. Então eu acredito que Vamos fazer uma destaque. sabatina aqui. Vamos fazer uma troca aqui, ó. Fala pra mim, 5 tipos de conteúdo que você fez esse ano que você achou assim que, puta, foi top. De forma bem breve, vai. Gestante, dor lombar, ATM, exercícios que você pode fazer na sua rotina e… não sei. Tá. Vamos colocar abdominal. Você falou dores abdominais e tudo. Lombares. Dores Lombares. Isso. Pode ser, não tem problema. Qual que é o grande ponto que eu tô falando aqui, ó? Olha esses tipos de conteúdo. A gente tá indo um pouco, se adentrando de fato, certo? Na conexão com uma grávida. Sim. Qual que é a importância do Pilates para uma pessoa que tá gestante? Entendeu? Uhum. Então, assim, a gente muda um pouco a forma de lidar com o conteúdo, de ficar mostrando somente o Cadillac lá, Sim. certo? O Fusca, sei que lá, entendeu? O que eu aprendi muito nesse período com você em relação à internet é que, assim, pra gente é óbvio, mas pras pessoas não é. Então, assim, às vezes a gente tá tão focado naquele miolo, naquela bolha. Vou falar de grávida de novo. Grávida já sabe que é bom fazer atividade física. Mas muitas não sabem, muitas têm medo, né? Então, assim, quando a gente postou muito sobre gestante, apareceu muita grávida no estúdio. E assim, porque elas acham que tem que passar dos 3 meses, por exemplo, pra buscar atividade física. E não precisa. Quem tá fazendo pilates, por exemplo, engravida, não precisa parar. Então, são dicas valiosas e importantes que pra gente é comum, mas para as pessoas que são os espectadores não sabem. Conexão. Você que gera conexão com a pessoa que tá gestante. Sim, Por quê? Porque ela tá num momento de descoberta, que o corpo tá mudando, certo? Que a sua autoestima, dependendo, está diminuindo. E tem vários outros pontos. E o Pilates vai lá e ajuda. Aí exatamente. você tem outro tipo de conteúdo que foi dores lombares, por Sim. exemplo. Quantidade de pessoa que fica no celular, assim. Quantidade de pessoas que ficam no computador. Trabalha sentado. Trabalha sentado. Sim, Tudo isso a gente trouxe. Aqui eu tô falando de estratégia, tá? Foi a estratégia que a gente utilizou. A gente entrou com um quadro chamado Verdades Secretas. sim, Esse quadro fez o maior sucesso esse ano. fez mesmo. Por quê? Como que você começa o Verdades Secretas? Vai lá, faz uma demonstração aí. Eu normalmente pontuo já alguma coisa no começo. Então, por exemplo, se eu vou falar das dores lombares, eu inicio falando. Então, você que fica sentado, hoje Verdades Secretas vem esclarecer as dúvidas de quem, por exemplo, se alimenta mal, aumenta a pressão abdominal, isso sobrecarrega. Fechou, tá vendo? É dessa forma que ela se posiciona. Toda segunda-feira sai um Verdades Secretas. É sagrado. Sim, Aí, a gente tem, numa quarta-feira, um conteúdo talvez mais orientativo. sim. Onde você Dica de orienta, dica exercício. de exercício. A gente tem um Reels aqui que bateu, acho que 180 mil Isso. visualizações com um procedimento que você fez, que dá pra pessoa fazer em casa e tudo Exatamente. mais, não é? Sim. Que pode ser feito até todos os dias, por exemplo. Exatamente. Uhum. Outro ponto também interessante é assim, é a gente entrar com… não tô falando que é uma obrigação fazer meme ou coisas engraçadas, mas é o tom da pessoa. Eu vou ser muito sincero com você. Eu fiz Pilates com a minha esposa num período, e eu chegava no Pilates enquanto homem,
assim, eu ficava um pouco meio ressabiado, assim, as primeiras aulas. Eu falava assim, nossa, eu tô fazendo pilates, eu não sei ainda como me comportar aqui dentro, sabe? E aí, o que que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que o ambiente mais leve me deixava mais leve Tranquilo. para eu poder fazer. Por quê? Porque eu tô fazendo pilates não para me estressar, é para eu ficar mais tranquilo. Eu Sim, tô fazendo pilates para poder respirar melhor, para eu poder ter uma qualidade de vida melhor. Entendeu? A mesma coisa sim. quando você deita numa maca para fazer acupuntura. Você precisa desligar do mundo. Se você não desliga do mundo, você não consegue ir lá colocar os. É, Você exatamente. entendeu? Você fica Se a tenso. pessoa tem medo de agulha, por exemplo, não é indicado, então você tem que adaptar, Exato. sim. Então, assim, o tipo de conteúdo que a gente produziu foi qual? Foi um conteúdo em que a gente mexe com o bem-estar. É. Eu lembro que quando nós tivemos a primeira reunião, você falou assim: "Como que você gostaria que fosse a sua página?". Aí eu falei assim: "Ó, informativa e ao mesmo tempo que as pessoas, fosse leve, engraçada". E é exatamente como a página tá, né. Tá muito legal, os alunos adoram. Agora eles pedem pra gravar, "Ai, me mandam". Então assim, eles estão interagindo muito também, o que é muito legal. Tenho um vídeo, acho que dá até pra mostrar depois, né, aqui no vídeo, deixar o link e tal. Tem um vídeo que você fez, que é o vídeo com Ah, sim. as senhoras de idade, dançando assim, fazendo um monte de coisa. É. Esse vídeo parece besta, parece parece até bobo, mas é algo que conecta, cara. Sim, com Você certeza. acha? É algo que conecta. Nossa, que legal, lá tem É, e energia. assim, E por tipo exemplo, elas são alunas, algumas delas, que são sozinhas. Elas são minhas alunas há 9 anos, a gente se tornou uma família. Então assim, elas são sozinhas e elas se tornaram amigas no pilates. Então assim, o que que acontece? Semana passada, na sexta-feira retrasada, elas viajaram pra Paraty. E o horário delas do Pilates era 9h30. Elas estavam todas se alongando. E aí elas têm um grupo e elas ficavam me mandando mensagem: "Ó, é hora do Pilates". E aí elas mandaram fotos lá da viagem, tipo, se alongando. Então, assim, elas são amigas, companheiras. De sábado, uma vai na casa da outra tomar vinho. Então, assim, gente, é muito legal isso. Então, o Pilates, ele transcende a técnica. É isso muito que eu trouxe no e-book que a gente produziu sim. esse ano também. Então, assim, a técnica ela é extremamente importante, ela é a base da aula. Só que essa troca para os idosos, ela é extremamente importante também, então é muito equivalente. E tem um ponto também, né? É que o seu perfil, se você quiser, segue a Laís, né? A HC Pilates, né? Tem a questão do Pilates contemporâneo e o Pilates moderno. Isso, É moderno, clássico. clássico. É O o clássico e o contemporâneo. isso, Você tem uma pegada muito do contemporâneo. Por sim, quê? Porque você se exercita, você tem essa dinâmica de execução, apesar de talvez, tipo, ter coisas a ver com o exercício, né? Mas até a sua linha de condução de como lidar com o seu estúdio também muda um pouco, né? sim, exatamente. É, e assim, a rede social em si, pelo que eu tô vendo, né? A gente consegue puxar, que nem, vou dar uma técnica prática aqui, um estalo prático para quem tem estúdio, academia, tá? Você que está na sua cidade, você deve pensar assim: "Ah, é muito difícil anunciar para minha cidade", ou "O público da minha cidade sempre vai ser aquele público". Uhum, Você fica meio escasso, se você tem uma academia, um estúdio de pilates ou alguma coisa outra do gênero. É mentira, mentira. Por que que é mentira? Porque a gente, dentro de um raio de quilômetros, se a gente for ver, se a gente coloca no seu endereço um raio, um pino, e eu mapeio 10 quilômetros em volta do seu estúdio, a gente tá falando de mais de 150 mil pessoas fácil. Você entendeu? uhum, Eu tô pra te falar, eu acho que é muito mais do que isso, sim, entendeu? Porque é a família, né? Tem muitas famílias ali. O que que a gente faz? A gente coloca um pino ali e a gente anuncia o reconhecimento do seu estúdio para essas pessoas. uhum, Então a gente tem que fixar na mente das pessoas que HC existe primeiro. Então, sim, ponto um, uhum, a gente precisa fixar nesse raio de 10 quilômetros que HC existe. Ponto 2, a gente precisa aparecer de novo e lembrar que HC existe. sim, Ponto 3, eu preciso que ela
interaja comigo. Dá um like, eu pego e falo, nossa, eu preciso pensar na minha vida mais saudável. Ponto 4, daqui a pouco ela já tá já se envolvendo com você para poder trazer. Então, esse trabalho de formiguinha, de você fazer a pessoa entrar num funil e descer o funil, é o que faz o seu perfil aquecer. Muitas pessoas não sabem, mas tem uma lógica por trás do aumento de seguidores, tem uma lógica por trás do aumento de visualizações. Uhum. O algoritmo aqui quer trabalhar com perfil aquecido. Se você parar o seu perfil um mês, deixar ele paradinho, sem postar nada, você vai ver, você vai voltar do zero. Uhum. Então, por isso que nunca você pode parar de postar, de Sim. continuar, de pegar e aplicar as estratégias do meio digital aqui, né, das redes sociais. Então, qual que foi a grande estratégia aqui? Se você tem um estúdio de pilates aí, né, que tá ouvindo a gente, ou tem uma academia ou algo assim, aqueça o seu perfil. Como que você vai aquecer? Preciso de post todo dia? Não. Você não precisa de post todo dia. Você precisa de um trabalho de gestão de anúncios para investir pouquinho para você trabalhar esse reconhecimento. Uhum. Você desenvolve as suas publicações ao longo da semana e vai postando, pode ser intercalado ou realmente todo santo dia, ou os seus stories ali todo santo dia, certo? E aí você vai aquecendo. Aí daqui a pouco você bate 100 mil, você Sim. bate, no seu caso aí, né, 2 E com o milhões. engajamento, né, que é importante, porque é o que eu cheguei a te falar que um ano anterior de eu entrar em contato com você, eu cheguei a fechar num local, né. E aí e o que que eles faziam? Eles publicavam tinha publicação todo dia e tinha stories também, que eles publicavam, só que eles pegavam foto de internet. E eu acredito que isso não gere conexão, Não, né, pelo que você já me explicou. nem um pouco. Então, assim, também não adianta ter um monte de publicação se não tem estratégia. Então, isso tudo que você falou é uma estratégia por trás que quem tá na frente do celular nem imagina. Então, as pessoas, quando você, por exemplo, vai atrás de uma pessoa e ela passa, por exemplo, os valores, a gente sempre vai achar caro, porque a gente não entende que tem um trabalho por trás daquilo. A pessoa acha que é só publicar. E aí, quando, por exemplo, eu escuto algumas pessoas, quando eu vou conversar, a pessoa fala assim: não, mas eu mesmo faço o, o tráfego pago. Aí eu falo: ah, então tá bom, né? Vou poder falar o quê? A pessoa acha que ela entende o que ela tá fazendo, mas às vezes, na verdade, ela não sabe o que tá fazendo. Porque tem toda uma estratégia por trás, não é tão simples assim. A gente tá aquecendo o seu perfil para você ser grande. É Uhum, isso que a gente tá fazendo. Entendeu? Para entendi. mudar o seu patamar. A gente tá aquecendo o seu perfil para que você consiga ter não 3 unidades, Sim. ter 10 unidades. Para você fazer milhões ensinando as pessoas. Uhum. Esse é o grande objetivo da gente. A gente tá batendo aqui 2 milhões e 500 num, em um Reels. Pode parecer bobo? Pode parecer bobo aquele Reels, né? Tipo, você tá fazendo uma execução de um exercício, a senhora tá olhando e o Reels ele dura 5 segundos. Mas muda o jogo. Sim, com certeza. Toda rede social tem o seu propósito, entendeu? Uhum. Tipo, o TikTok tem o propósito dele. Você sabia que o TikTok não é uma rede social? Uh-uh. Eu É nem uma tenho rede, TikTok. é uma rede de conteúdo. É uma rede de conteúdo. Pensa bem. Você não tem TikTok, certo? A gente já vai implementar isso no ano que vem. Você vai É, bombar no tá TikTok. precisando mesmo. Sabe por quê? Porque precisa. TikTok, ele tá assim. O Instagram, ele tá assim. Hum, Ele tá assim. Aí, ele tá assim, ó. O TikTok tá assim, o Instagram ele tá assim, ó. Daqui a pouco ele faz assim de novo, entendi. obviamente. Uhum, Mas a probabilidade de fazer assim também é muito grande. Dele cair é muito grande, entendeu? uhum. Então, o TikTok tem o seu propósito. Não é uma rede social. Não é eu me socializando com você porque eu te sigo, entendeu? O TikTok é eu relaciono com o seu conteúdo se ele me serve. É jogar pro Então, universo. o conteúdo é o mais importante. A Sim. rede de pesquisa do TikTok, ela é uma das maiores aí, para bater até Google. Sabe por quê? Porque no Google você procura no Google e ele te traz um link, Uhum, certo? certo. Você procura no TikTok como faz um arroz de panela pra você ver. Ele te traz um vídeo, uma pessoa te ensinando passo a passo. Em 3 segundos você sabe fazer É o negócio. verdade. Tô mentindo? Não. Então, a tendência tá aí, só que
Só não vê quem não consegue, entendeu? Esse é o grande estalo, entendeu? Então, você tem que prestar atenção nesses detalhes. Você tem que prestar atenção que, por exemplo, você, a sua página de links do seu perfil, Hum, o link da bio, mudou? mudou? Lembra que a gente fez? Uhum, A sua página de links é outra. sim, O que que a sua página de links passa? Mais autoridade. com certeza. Como que era a sua página de links? Fala aí. Como que era a sua página de links e agora? Ah, era uma página de links, assim, aleatória, né? Tipo, a pessoa entrava lá e não. Tipo, tinha um botão do WhatsApp. É, exatamente. E aí tinha aquela. Tipo, um cartãozinho online, né? Aham. Que nem funcionava às vezes. Eu paguei lá pra pessoa fazer e era um negócio super desinteressante. Não era interessante, né? Não era profissional. Era um. Ah, tá lá. Agora você tem o botão, você tem um pouquinho sobre você, tem o Sim. vídeo da HC Pilates, você apresentando. Então, assim, tem tudo ali. Sabe o que que aquela página de links te traz? Autoridade e profissionalismo, né? Os dois. Isso aí. E te traz uma outra coisa, que aí é mais técnica da minha área. Te traz inteligência digital. Uhum. A gente sabe exatamente as pessoas que clicaram naquela página. Se ela clicou naquela página e clicou num botão ali dentro, ela tá mais propensa a ser sua cliente. Então é aí que a gente consegue capturar a pessoa, entendeu? É, tem um rastreio, né? Tem Que o vocês rastreio. fazem também. É muito interessante. É isso. A semana passada, na sexta-feira, eu tive reunião com o pessoal da Altrix, né? Que foi o que eu te mandei, que é o das camisetas aqui que eu tô. E aí, a partir de janeiro, eu vou ser uma das meninas que vai fazer a divulgação. E aí, ela tava me explicando isso, que aí eu vou ter o cupom de Mostra aí, desconto. Altrix, pode mostrar. Essa daqui é uma das camisetas, gente. Uma mais linda que a outra. Vocês que são do Pilates, a partir de janeiro, podem usar meu cupom, 10% de desconto. Já vou fazer um merchan. Boa. E assim, ela tava me explicando que, independente do lugar que a pessoa venha, TikTok, Instagram, quando ela usa o meu cupom, eles conseguem rastrear de onde a pessoa veio. É isso aí. É muito legal. É E a isso gente aí. nem imagina, né? Então, é que assim, a rede social, tudo tá conectado à rede social. Se você não tiver uma pessoa que dedica as 24 horas dela, tem um negócio para conseguir pensar na sua rede social como o seu principal fator de crescimento, hoje, desculpa, você não tá sabendo entender o momento que a gente tá vivendo, entendeu? Então, assim, Mas é só tendo uma pessoa que Pra- entende que pode te abrir os conseguir olhos abrir. pra isso. Porque senão você não enxerga sozinho, não você não adianta. consegue. Você não consegue, porque é muita coisa, é muita coisa. Agora, deixa eu entender um pouquinho, pra gente já se encaminhar pro final. Seu futuro, como que tá o seu futuro hoje? Nessa questão de, cara, terceira unidade, o que que você tá movimentando pra você conseguir desenvolver isso e quais são os desafios de 2024? Então, eu sempre ouvi muito falar, né? Quando você abre uma unidade, abre outra e você tem alguma rede de alguma coisa, de algum negócio. Eu sempre ouvi muitas pessoas falando sobre processos, né? Ah, você tem que entender sobre os processos, tem que entender. E eu falava, mas que desgrama esses processos, que eu ainda não entendi, eu não sei nem o que que é. Hoje eu já tenho um domínio um pouco mais completo sobre isso. Eu ainda sou uma pessoa um pouco medrosa, eu sou muito pé no chão. Então, assim, eu sou aquela pessoa que só faz se dá. Eu não vou me arriscar. Talvez falta um pouco disso em mim, falta, mas se deu certo até agora, então também eu vou manter dessa forma. Mas assim, a perspectiva para 2024 é vir essa terceira unidade, a gente começar, depois do lançamento do e-book, fazer alguns encontros presenciais na região do ABC. Por quê? Nós que somos do Pilates na região do ABC, isso eu digo, Santo André, Mauá, São Caetano, Diadema, assim, aquela região, ela não tem encontros de Pilates. A gente sempre tem que vir para eventos em São Paulo, né? Centro de São Paulo. E assim, o centro do ABC é Santo André. Então, por que não nós, profissionais do movimento, do Pilates, a gente não se reunir para discutir os nossos casos ali perto, fazer um workshop? Nós já temos as duas vertentes do Pilates. Quais são as novidades no Pilates, né? Em novembro, a gente foi para Gramado, né? Eu e as meninas. A gente se atualizou. Ano que vem tem Campinas. Então, assim, a gente pode criar uma rede de apoio entre nós também, né? Então, por que a gente tem que vir para São Paulo se a gente tem milhões de estúdios, às vezes, lá mais perto? Então, eu quero começar a produzir esses encontros, porque não tem, é muito escasso. A gente sempre tem que vir para cá. E aí, com o lançamento do e-book, até para quem não é do Pilates, quer começar na área.
Então a ideia principal, por exemplo, do meu e-book esse é o Pilates, o clássico, e a partir do clássico temos o contemporâneo e existe uma gama de maneiras de dar aula. Então, assim, eu dou aula de um jeito, o outro estúdio dá aula de outro. Na minha opinião, se a pessoa tem domínio sobre a biomecânica do movimento, não existe Pilates certo ou errado, existe o que você vai vir na minha aula experimental e vai se identificar, e não vai se identificar e vai para outro. Então, assim, eu respeito muito todos os estilos de aula, desde que a pessoa entenda o que ela está fazendo. E aí eu quero começar a realmente vir para essa linha de frente para o pessoal ser encaminhado na nossa região também. E depois, quem sabe, vir um pouco mais para São Paulo também. Então, tem terceira unidade, tem e-book, tem lançamento de curso. Então, 2024 promete, se Deus quiser. Muito bom, muito bom, muito Ou bom. quem sabe até a unidade 4, né? Não sei. Um dos fatores que muda qualquer negócio de patamar é o crescimento mesmo, Sim. né? Uhum. Não pelo lance do faturamento, mas sim pela visibilidade que você ganha sobre o seu desenvolvimento, né? Infelizmente, né, as pessoas elas são muito atraídas pelo visual, por tudo, Exatamente. né? Inclusive seu Instagram, né? Aham. Se não tiver legalzinho ali, as pessoas vão acabar falando, ah, não vou lá não, entendeu? Uhum. Então, assim, aonde que eu quero chegar? Quando você começa a empilhar essa pressão de unidades, de estrutura, você começa a mexer um pouco com essa questão do seu desenvolvimento e dessa escala mesmo, né? Sim. Então, você é criando em Santo André, você está colocando pessoas podendo ter a sua experiência em Santo André e não Uhum. se deslocar de Santo André para Mauá. Exato. Então, assim, imagina, né? O Brasil é muito grande, né? Uhum. Então, assim, teria que ter muitas HCs aí para todo lado, né? E quem sabe não tenha, né? Exatamente. É que assim, como eu sempre fiz tudo sozinha, até a parte financeira, né? Nunca tive ninguém que, vou injetar um dinheiro aí em você, então se vira. Então, assim, por isso que eu sempre fui muito pé no chão nesse sentido. Sim. Mas eu acredito muito no crescimento do estúdio, né? Então, assim, a gente tá vendo que a página tá respondendo bem. Abriu os olhos à internet em relação a ter pessoas que vão procurar o estúdio. Então, eu acho que daqui pra frente é só crescimento mesmo, se Deus quiser. Sensacional, sensacional. Bom, crescimento. E aí, quando a gente fala em crescimento, chegou aquele ponto, talvez, de chegar nas pessoas mais rápido, em lugares, talvez, que até daria para ter HC, mas talvez ter a sua legião aí. Quem sabe, né? Assim, a possibilidade do curso, né? Eu tava pensando esses dias, a HC é meu primeiro filho. E ter feito o curso, ele é o meu segundo filho. Foi uma realização interpessoal muito legal, assim. Quando eu vi tudo pronto, que eu comecei a ler. Porque, assim, eu fugi de um padrão. Normalmente, o que eu percebo? Quando as pessoas vão montar o curso, elas vão nos lugares de referência. E aí, elas visualizam o curso e elas montam o curso dela em cima daquilo. Pode ser que tenha uma pessoa que tem um curso por aí parecido com o meu? Pode. Mas o que eu tentei fazer? O Pilates, ele partiu desse ponto. O clássico, que é o Match 34, ele partiu daqui. Então, eu explico sobre isso. E aí, no fim do curso, que dar uma abrangência de vários exercícios. Tem 34 exercícios no solo, que foi da onde partiu o Pilates. A partir desses exercícios, a gente vai para os aparelhos, para a construção desses movimentos, que às vezes no solo o aluno não consegue, e as variações que os exercícios têm em cada aparelho daqueles exercícios. Então, é um leque muito grande. Então, assim, o curso veio para mostrar que existe a metodologia Pilates clássica, que a partir do clássico a gente tem o contemporâneo, e do contemporâneo as maneiras de dar aula. Então, eu posso fazer um curso cujo os exercícios serão de construção de movimento. Eu posso fazer uma aula que é uma construção de movimento, ou uma aula de Pilates que é circuito, ou uma aula que você fique inteira em um aparelho só. Então, as possibilidades de aula e qual a pessoa vai se identificar. Então, o curso vem exatamente para isso, para mostrar as possibilidades que vêm a partir da base do Pilates. Por isso que o curso se chama Além do Pilates. Top. Top, top, top. Pega esse estalo, gente. Pega esse estalo. Então, a gente
se encontrou aqui nesse episódio absurdo de bom, muito top mesmo. Uma pessoa que é empreendedora, uma pessoa que é muito família, uma pessoa que pensa no seu time, uma pessoa que quer realizar seus sonhos aí, né? De ir para Nova York, Orlando. Sim. Eu sei, tô entendendo. Uma pessoa que tá pensando nos outros em relação ao ensino também, porque eu acho que é uma dádiva você querer ensinar algo também, né? É muito importante, né? Você já é professora no físico, né? E aí você conseguir chegar nas pessoas que talvez não conseguem chegar até você é muito legal. Uma pessoa que tá se posicionando diferente, que acorda cedo e não tem vergonha de gravar seus stories, né? Que quer trazer essa mensagem para as pessoas que estão ali no dia a dia do Pilates. E que tá crescendo. E que tá crescendo, Laís. Eu acho que, assim, um dos melhores podcasts que eu gravei. Ah, que legal, Muito, muito, obrigada. muita energia. Gostei bastante de poder te ouvir, né? De poder compartilhar. Agradeço por fazer parte desse seu crescimento também, porque a XP Digital, a minha empresa, ela tá aqui para poder trazer essa inteligência digital para você. E ela tá conseguindo ter esse case de sucesso justamente porque você é uma pessoa que dá essa possibilidade de querer crescer. Eu costumo dizer para os empresários que, assim, chega de perder tempo. Você precisa colocar o digital no centro do seu crescimento. Sim, com E aí, certeza. quando você confia numa empresa como a minha para você conseguir pegar e evoluir, você só precisa confiar em mim. O que eu preciso Exatamente. fazer para você confiar em mim? Deixa o resto comigo. Uhum. O digital é meu. Então, essa frente é a que muitos, eu tenho certeza, que vão precisar, estão precisando, e que eu provenho. Então, assim, obrigado por esse reconhecimento de tudo isso que a gente passou aqui. Eh, Pode ter certeza que a gente vai estar muito mais perto em 2024, arrebentando aí, né? Com tudo aquilo que você está crescendo. E faça suas considerações finais para a gente poder encerrar, porque foi, ó, 1 hora, batemos 1 hora, hein? 1 horinha. Eu falo pouco, né? 1 horinha. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo ano de 2023, não só por estar aqui, mas assim, a relação de troca ela é muito importante, mas a de confiança eu acho que ela se sobressai, né? Inclusive em dezembro eu até tinha falado pra você, acho que eu vou parar agora dezembro, porque é um mês fraco pro estúdio, e mês que vem a gente volta. Você falou, não, não pode parar, até porque você explicou tudo que você me explicou agora. E realmente a gente tá numa demanda grande pra janeiro já, então assim, é importante ter essa troca e essa confiança, porque você sabe o que você tá fazendo. Se eu não confiar, você fala, não, dezembro ele tá querendo só me enrolar. E não é bem por aí. Então, essa troca, essa confiança mútuas é muito importante. Eu agradeço pela paciência, que eu sou um pouquinho atrapalhada também, né? Às vezes. O que é drive? O que é drive, Jorge? Me manda o link, eu não sei montar o link. Então, obrigada pela paciência, pela parceria. E o que eu queria deixar de recado para as pessoas que estão começando a empreender ou têm estúdio de Pilates é nunca deixar o medo travar as pessoas. Não deixa, enfrenta, não tenha vergonha, né? É errando que a gente aprende, ninguém nasce sabendo tudo. E peça ajuda, sempre. Vai atrás de pessoas que para serem o seu suporte, assim. Eu tenho uma família que é engajada junto comigo. Se não é meu pai, se não é minha mãe, minha irmã que cuidava da página, que fez meu logo, o Glauco que me socorre. Então, assim, tenha por trás pessoas que te motivem. Nunca olhe pelo lado negativo apenas. Ah, vai dar errado. Ah, você não vai encontrar profissionais como você. Não, olha pelo lado das pessoas que você tem e que te dão suporte, que não tem como dar errado. E sua família, ela te ajudou no Não, processo? totalmente. Nossa, muito, assim. Meu pai até hoje, eu brinco, tadinho, que ele é meu Severino, né? Porque pai queimou lâmpada, pai aconteceu não sei o quê. E as meninas também. Tem até o contato dele, ó, tô indo viajar, qualquer coisa, vocês ligam pro meu pai. Porque ele corre pra cima e pra baixo. Porque o meu pai, ele tentou empreender. E não deu certo algumas vezes. Todas as vezes, né, coitado. Mas o que ele fala é que ele vê quando… Por exemplo, a confraternização do estúdio, que ele viu um monte de alunos e tudo mais. Ele se emociona. Porque ele fala que eu sou uma extensão do que não deu certo pra ele. Então, ele participar de tudo isso, pra mim, também é muito importante, né? A minha mãe também tá sempre com ele pra cima, pra baixo, dando os toques dela. Minha irmã também nem se fala. Porque eu tento colocar uma florzinha ali, o negócio fica murcho. A minha irmã chega, que é arquiteta, coloca a flor de outro jeito. Gente, não tem como. Cada um na sua área. Então, peçam ajuda sempre.
tenham humildade e lutem pelo que você acredita e pelas pessoas que estão com você também. Eu sou muito grata à minha equipe, as meninas são fantásticas, eu aprendo todos os dias com elas. Ter assumido a Unidade 2 me fez aprender muito também com as meninas que já estavam lá. E a parceria lá tá sendo mútua também, graças a Deus. Sensacional. E esse foi o podcast A Hora do Estalo com a Laís Carvalho Rochete. Rochete. Não, pô, tamo junto, hein, ó. Rochete. Muito obrigado. E esse foi mais uma Hora do Estalo.